Olá, sejam bem-vindos ao canal Cine Show. Antes de darmos início ao resumo do filme, já se inscrevam, ative o sininho e deixe o seu like e vamos falar sobre o filme. Crimes de Guerra. O vento cortava as ruas de Londres com aquela frieza característica dos fins de outubro, quando as folhas amareladas ainda insistiam em se agarrar aos galhos, antes de ceder ao inevitável. David Lack caminhou pelo corredor do quinto andar do edifício cinza que obrigava o escritório da comissão. Independente de investigação de conflitos internacionais. Como todos chamavam aquele lugar enorme e burocrático que havia se tornado sua segunda casa nos últimos 6 anos. Ele carregava sobre o abraço uma pasta de couro gasto, repleta de documentos que havia revisado pela 10ª vez naquela semana. E o cansaço nos olhos denunciava as noites mal dormidas que se acumulavam como dívidas impagáveis. Havia algo de peculiar naquele homem de 43 anos. Não era exatamente a postura ereta que ainda carregava dos tempos em que servia ao exército britânico, nem o corte de cabelo curto que teimava em manter mesmo depois de tanto tempo na vida civil. Era algo nos olhos castanhos escuros, uma espécie de determinação tranquila que as pessoas notavam quando ele entrava em uma sala. David Lack observava o mundo com a paciência de quem aprendeu que a pressa costuma esconder mais do que revelar. Ele empurrou a porta de seu escritório com o ombro, como fazia sempre, porque a maçaneta estava levemente torta desde o dia em que um armário tombou durante uma reforma que nunca foi concluída direito. Sobre a mesa havia 3 xícaras de café ainda pela metade, 2 canetas sem tampa e uma fotografia emoldurada de uma paisagem de montanhas que ele havia tirado durante uma missão nos Balcãs anos atrás. Naquela foto, o céu era de um azul impossível, o tipo de azul que parecia existir apenas naquelas regiões do mundo, onde a natureza ainda não havia sido completamente domesticada pela modernidade. David jogou a pasta sobre a mesa, afrouxou o nó na gravata cinza e se deixou cair na cadeira giratória que rangia toda vez que ele se movia. Abriu o computador, passou os olhos pelos e-mails sem ler nenhum deles direitos, e ficou por alguns momentos olhando para a janela que dava para um beco entre 2 prédios. Uma pomba pousou no parapeito externo. Olhou para ele com aquela indiferença característica dos pombos urbanos.
e voou embora. Foi quando a secretária, Helena, bateu levemente na porta entreaberta. Tenho uma visita para o senhor, ela disse, com aquela voz discreta que Helena cultivava como se fosse uma virtude. Uma mulher. Ela não tem agendamento, mas insiste que é urgente. Diz que tem informações sobre os processos dos Valkyries. David suspirou pelo nariz. Visitas sem agendamento chegavam com uma frequência que ele já havia aprendido a encarar com cautela. Algumas traziam informações gênuas, outras traziam apenas histórias fragmentadas, memórias confusas ou rancores antigos vestidos com roupas de denúncia. Era difícil distinguir, no primeiro momento, de qual categoria cada visitante fazia parte. Pode mandar entrar, ele disse, endireitando a postura na cadeira. A mulher que entrou no escritório tinha algo imediatamente memorável na maneira como se movia, não com pressa, mas com uma espécie de propósito contido, como alguém que ensaiou cada passo antes de dar. Ela aparentava ter em torno de 50 anos, com cabelos escuros entremeados de fios brancos presos em um coque simples. Usava um casaco de lã azul marinho sobre uma blusa bege e carregava uma bolsa de tecido que parecia antiga, do tipo que as pessoas guardam por razões sentimentais, não praticadas. Os olhos eram de um cinza esverdeado incomum, e havia neles uma profundidade que David reconheceu imediatamente, como a profundidade de alguém que carrega consigo histórias que não cabem em palavras simples. Meu nome é Martha Vulcan, ela disse, sem esperar ser convidada a sentar, mas também sem sentar antes que ser convidada. Sou de Sarajevo. Viajei até aqui porque as pessoas certas precisam ouvir o que tenho a dizer. E fui informada que o senhor pode ser uma dessas pessoas certas. David indicou a cadeira do outro lado da mesa. Por favor, sente-se. Ela se sentou com aquela mesma compostura contida. Colocou a bolsa sobre os joelhos e olhou diretamente para ele. Não havia nervosismo em seus gestos, que era, por si só, revelador. As pessoas que vinham ao seu escritório com histórias fabricadas acostumavam ter um excesso de movimentos, os olhos desviando para os lados, os dedos entrelaçando e destrelaçados. Martha Vulcan estava perfeitamente imóvel. O senhor conhece o nome Ivan Novik, ela disse. Não era uma pergunta. Só um tempinho, galera.
Kennedy não deixou que nenhuma expressão atravessasse seu rosto. Claro que conhecia aquele nome, todo investigador de conflitos internacionais. Na Europa conhecia aquele nome. Ivan Novik havia sido um dos comandantes militares mais procurados pelos tribunais internacionais desde o final dos conflitos na antiga Iugoslávia. Havia um dossiê extenso, testemunhos documentados, registros que conectavam seu nome a diversas atrocidades cometidas durante os anos mais intensos do conflito. E havia também, desde 2007, um relatório oficial declarando que Ivan Novak havia desaparecido em circunstâncias que a investigação não conseguiu esclarecer completamente. Desaparecido era, naquele contexto, um eufemismo que muitos interpretavam de maneiras diferentes. Conheço o nome. David respondeu com cuidado. Ele está vivo, Marta disse. Está em Belgrado. Eu ouvi. O silêncio que se seguiu foi do tipo que ocupa o espaço físico de uma sala. David estudou o rosto da mulher à sua frente. Não havia exaltação naquelas palavras. Nenhuma tentativa de impressioná-lo ou de vender uma história dramática. Havia apenas a qualidade peculiar de uma afirmação que a pessoa que a faz sabe ser absolutamente verdadeira. Pode me contar mais sobre as circunstâncias em que o avistou? Ele pediu, usando deliberadamente o tratamento formal que criava uma distância profissional útil. Marta abriu a bolsa e retirou um envelope pardo, levemente amassado nas bordas. Colocou sobre a mesa com um gesto firme, como quem deposita uma prova em um tribunal. Há 3 semanas, eu estava em Belgrado, visitando a irmã do meu marido. Ela começou. Meu marido faleceu há 4 anos. Costumávamos visitar a família dele juntos. E eu mantenho hábitos dele porque essas pessoas são a única família que me resta na região. Na tarde de uma quinta-feira, eu estava caminhando pelo bairro de Zem, que fica na margem norte da cidade, perto do Banum. É um bairro antigo, com aquelas ruas estreitas e aquela arquitetura que mistura o austro-húngaro com o eslavo, de uma forma que não existe em nenhum outro lugar do mundo. Eu parei um café para tomar um chá, e foi lá que eu ouvi. David não interrompeu. Passando para avisar, só fazemos resumos sobre conteúdos de filmes. Você que não é inscrito ainda, já se inscreva, ative o sininho e deixe seu like. E seja bem-vindo ao canal Cine Show. Eu o reconheci de imediato. Ela continuou. Há coisas que não se esquece, Sr. Locke. Eu o havia visto pessoalmente durante o conflito. Minha família estava em uma região que ficou sob controle das forças que ele comandava durante vários meses. Rostos assim não saem da memória. Ele estava mais velho. Claro, o cabelo havia embranquecido completamente. Usava óculos, o que antes não usava. Tinha crescido uma barba curta e bem cuidada, mas era ele. A maneira de segurar a xícara. Só um tempinho, galera.
maneira de inclinar ligeiramente a cabeça para a esquerda quando ouvi alguém falar. Os detalhes que as pessoas não conseguem mudar mesmo quando mudam tudo mais. Ele estava sozinho. David perguntou. Estava com um homem mais jovem que eu não reconheci. Conversaram por talvez 20 minutos. Depois o homem mais jovem foi embora. E Novak ficou mais um tempo lendo um jornal. Eu tirei essas fotos com o telefone, tentando ser discreto. David abriu o envelope. Havia 3 fotografias impressas em papel comum, levemente granuladas pela distância e pelo zoom do telefone. A qualidade não era excelente, mas era suficiente. Um homem de cabelos brancos, óculos de armação fina, casaco escuro, sentado à mesa de um café com aquela postura inconfundível, de quem está completamente à vontade no ambiente, de quem não carrega o peso de quem se esconde. Depois que ele foi embora, eu fui até o balcão e perguntei ao atendente, com cuidado, se aquele senhor frequentava o estabelecimento. Ela disse. O atendente foi amigável. Disse que sim, que o senhor Petrovic vinha ali toda quinta-feira à tarde. Petrovic foi com esse nome que eu o identifiquei ali. David colocou as fotografias de volta no envelope com movimentos deliberadamente lentos. Sua mente já estava fazendo conexões, construindo caminhos, avaliando possibilidades. Ivan Novik, em Belgrado, com uma identidade diferente, frequentando cafés com a tranquilidade de quem se sente completamente seguro. A senhora registrou essas informações em algum outro lugar? Perguntou ele. Falou com alguém antes de vir aqui? Não, ela disse. Eu sei o suficiente sobre como essas coisas funcionam para saber que informações espalhadas, de maneira descuidada, acostumam chegar às pessoas erradas antes de chegar às pessoas certas. Vim diretamente até aqui. David sentiu-a lentamente. Existe alguém que possa verificar sua identidade e sua história? Ele perguntou. Não porque duvide da senhora, mas porque precisarei documentar esta conversa e confirmar as fontes. Passando para avisar que só fazemos resumos sobre conteúdos de filmes. Você que não é inscrito ainda, já se inscreva. Ative o sininho e deixe seu like e seja bem-vindo ao canal Cine Show. Marta abriu novamente a bolsa e retirou uma série de documentos plastificados que ela havia claramente preparado com antecedência. Passaporte, carteira de identidade, cartas de referência de 2 organizações não governamentais que trabalhavam com documentação de conflitos dos Balcãs, e uma declaração escrita à mão, em inglês, relatando o que havia visto, com data, hora e endereço do café em Zem. Ela havia chegado preparado com alguém que sabia exatamente o que seria necessário. Isso, mais do que qualquer outra coisa naquela conversa, convenceu David de que a mulher à sua frente estava dizendo a verdade. Depois que Marta Vukovic saiu, David ficou por longo tempo sentado em silêncio diante das fotografias espalhadas sobre a mesa. A pomba havia voltado ao parapeito lá fora e olhava para ele novamente com aquela expressão de pomba, completamente diferente ao peso do momento. Ele pegou o telefone e discou o número direto de sua superiora imediata, a diretora Catherine Webb, que atendia sempre no segundo toque como se estivesse sempre esperando ligações. Preciso conversar com a senhora sobre um assunto urgente, ele disse.
Amanhã de manhã, Catherine respondeu com aquela objetividade que era sua marca registrada. Só um tempinho, galera.
um dia completamente comprometido hoje. É sobre Ivan Novak. Houve uma pausa de talvez 2 segundos. Às 4, ela disse: meu escritório. Catherine Weave tinha 71 anos, cabelos completamente brancos cortados curtos, e a reputação de ser a pessoa mais difícil de surpreender em toda a comissão. Ela havia trabalhado em contextos de investigação internacional por quase 3 décadas. Havia visto dossiês que fariam a maioria das pessoas perder o sono por meses, e havia desenvolvido ao longo do tempo uma espécie de pragmatismo cuidadoso que às vezes parecia frio para quem não a conhecia bem, mas que David havia aprendido a respeitar como uma forma de integridade. Ela ouviu tudo sem interromper, com as mãos entrelaçadas sobre a mesa de Martin, olhando para ele com aquela atenção total que era ao mesmo tempo reconfortante e um pouco desconcertante. Quando David terminou, ela ficou em silêncio por um momento. As fotografias são inconclusivas, ela disse por fim. São sugestivas. David respondeu com cuidado. Sugestivas não é o mesmo que inclusivas. David, você sabe isso melhor do que ninguém. Uma mulher que afirma conhecer um homem que não via há mais de 20 anos, em condições de iluminação desconhecidas, com uma câmera de telefone de qualidade modesta, de uma distância que não consigo avaliar com precisão. Isso não é suficiente para justificar qualquer ação oficial. Eu sei que não é suficiente para uma ação oficial, ele concordou, mas é suficiente para justificar uma investigação preliminar. Uma verificação discreta, se for ele, e eu acredito que pode ser. Então, estamos falando de um dos casos mais importantes que esta comissão já teve a oportunidade de resolver, se não for ele. Perdemos alguns dias e aprendemos que a senhora Volkov se enganou. Catherine o estudou por um longo momento. O escritório dela era maior que o de David, com uma janela que dava para a rua principal e deixava entrar uma luz lateral que naquela hora de tarde criava longas sombras diagonais sobre o carpete azul escuro. Mas David Locke havia escolhido aquele trabalho com plena consciência de tudo isso, e escolheria novamente se tivesse que escolher, porque havia algo fundamental na ideia de que os registros precisam ser corrigidos, de que os nomes precisam ser associados às suas ações, de que o esquecimento conveniente não pode ser a última palavra sobre o que acontece quando os princípios que sustentam a vida civilizadas são desconsiderados de maneira sistemática e deliberada. Fechou o laptop e apagou a luz. Amanhã haverá mais trabalho a fazer e ele estaria pronto. E esse foi o nosso resumo sobre esse filme. Quem não é inscrito, já se inscreva no canal Cine Show. Ative o sininho e deixe seu like, e você que já se inscreveu, seja bem-vindo e até mais.